José Carlos Vitor Gomes, ele que tem mestrado em filosofia, é psicoterapeuta, psicólogo e é escritor também. Os amigos de todo o Brasil podem encaminhar perguntas, tirar dúvidas no tema de hoje, terapia familiar, através do telefone 017-224-5556. Tribuna Independente ao vivo, a primeira pergunta será encaminhada pela Fernanda. Como terapeuta, como o senhor vê a contribuição da psicoterapia familiar no atendimento dos casais com dificuldades familiares? Eu vejo como uma resposta, uma possibilidade única que traz eu acho assim, que traz soluções mais imediatas, mais precisas e mais objetivas para as situações que essa família apresenta. A vantagem da psicoterapia de família é que ela trabalha com muito mais elementos, todos os elementos. Quanto mais elementos aparecem para o atendimento, melhor é. E as coisas ficam mais dinâmicas e você pode lidar com uma situação de várias formas e usando vários elementos da família, usando todos os recursos que essa família tem, não é? Isso facilita muito as soluções que a gente tem a apresentar para essa família. Diferentemente de você pegar uma só pessoa e tentar ajudar e trazer respostas, no fim, essa pessoa, se ela melhora, ela fica muito diferente da família e entra em conflito com essa família. Então é muito comum a gente ter uma psicoterapia muito bem sucedida com uma pessoa, unicamente uma pessoa da família, e até porque ela melhora e é exitosa essa psicoterapia, a família começa a entrar em crise, porque essa criatura que se modificou na família ficou muito diferente do contexto da família como um todo. Então é realmente uma resposta muito atual. Tribuna Independente, ao vivo. Pergunta agora do José Roberto. Doutor José Carlos, como o senhor vê a vida da família, principalmente nos dias de hoje, essa relação de vida cristã relacionada aos filhos? A relação entre pais e filhos? Eu vejo assim, olha, nós temos uma vida cristã e uma vida cristã, né? Existe uma vida cristã que é uma vida cristã comportamental, é uma vida cristã com atitudes, digamos, cristãs, mas atitudes aprendidas, moldadas, atitudes que a gente aprende em função de catequese. E existe uma atitude cristã que é uma atitude que vem de dentro, uma coisa natural que desenvolve desse ser humano que interiormente é santo e tem uma dimensão perfeita dentro de si, né? E essa dimensão perfeita e santa que está dentro de cada um de nós, o mundo se encarrega de aos poucos, depois que a gente nasce, ir mortificando e transformando isso para adaptar a gente para um mundo cada vez mais frio que a gente vive, né? Então eu acho assim, que nós temos que cada vez mais resgatar essa espiritualidade interior, inerente ao ser humano, e cada vez mais se vincular a esse ser espiritual interior, né, que está aí, que quer se manifestar, e se desvincular das coisas mais ritualísticas aprendidas de catequeses daqui ou dacolá, né, para que a gente tenha uma resposta mais de exemplo. O que modifica e o que serve para a vida familiar não é o que a gente diz e o que a gente fala com os nossos filhos, mas são as nossas atitudes. Essas atitudes é que vão balizar o comportamento deles. Em função dessas atitudes, é que a vida deles vai ter mais ou menos sentido e vão caminhar nessa ou naquela direção. E olha, quando a gente não é, a maneira nossa de colocar, quando ela não é coerente, mesmo que eu diga uma coisa muito bem estruturada, fundamentada em filosofia, daqui ou dacolá, mas o nosso corpo diz uma outra coisa, e eles percebem a nossa... eu acho que percebe essa dança. É como se estivesse tocando uma música, um tango, e você dançando uma valsa, porque não fica uma coisa coerente. E eles percebem e entram em conflito, porque os conflitos são sempre conflitos de linguagem, da nossa maneira de se comunicar com eles, né? Tribuna Independente ao vivo, o Dr. José Carlos Vitor Gomes participando da Tribuna Independente, falando sobre terapia familiar. A sua dúvida pode ser encaminhada através